pessoal, saudações tricolores. Ia gravar um vídeo logo depois do jogo de ontem, mesmo sendo um jogo que terminou 11 horas da noite, mas resolvi que não. Resolvi gravar hoje, porque a cabeça vai ficar fria, embora ontem ela não tenha esquentado muito não. Eu dei a minha escalação no Twitter, dei a minha escalação aqui ontem, não tem nem 24 horas que eu dei minha escalação. Minha escalação, vou repetir, que eu dei ontem no vídeo anterior. Fábio, Guga, Ignácio, Técio. Eu já falei que talvez não esse time não sabia porque ia poupar um monte de gente. Ignácio, Thiago Silva e Fuentes. Bernal, Martinelli e Hércules. Arias, Cano e Riquelme. Essa foi minha escalação. Antes de eu começar a falar, você já se inscreveu? Se inscreve aí, dá uma força pro canal, cara. Não custa nada dar uma força pro canal, não paga nada. Você ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a poder chamar outras pessoas também para fazer live, como eu fiz semana passada. Já estou fazendo, vamos ter outra live agora essa semana, na próxima, com um camarada com bastante inscrição no YouTube. Então dá uma força, não custa nada, pô. Você não paga nada, não cobra nada, não vou te morder se você se inscrever, e eu vou ficar muito agradecido. Mas vamos mais. A escalação que o Mano fez tinha 2 erros em relação a mim. Bom, ele poupou o Thiago Silva, não vou falar que é aí, ó. Ele fez uma colocação que eu acho perfeita. Um cara que é destro de zagueiro central e um cara que é sinistro, que é canhoto, de quarto zagueiro. Botou o Samuel Xavier, tudo bem, ele é o titular, não vou discutir, inclusive ontem jogou bem. Fez o gol. E na lateral esquerda ele fez, é um que ele quer colocar de titular de qualquer maneira, só que ontem a gente levou um gol justamente por causa dele. Há muito tempo que eu não levo um gol que a gente não tem um lateral esquerdo. O cara lançou uma bola, o cara correu tranquilo, até onde ele quis, sem ser marcado, jogou para trás, o Marcos Paulo bateu. Então no meio de campo, o Bernal foi uma surpresa para mim, eu achava que ele não ia colocar o Bernal. Mas ele colocou o Isaac. Pô, tudo bem, colocou o Isaac. O Isaac tenta, erra, ele vai por tentativas e erros, acertos e tentativas e erros, né? Então, mas não jogou mal. Tentou, errou uns 2 ou 3 passes, mas tentou jogar. E no ataque ele fez o ataque certo, sem colocar o Riquelme. Ele botou Arias, Cano e o Inútil. Keno, o Inútil. Só a gente se lembrar do final do ano passado, todo mundo chamava ele de Inútil, e ele é inútil. Só que ele consegue enganar muita gente, inclusive os caras que comentam futebol. O gol que ele perdeu ontem era um gol que destruía a partida toda, aquele gol. É o que eu falo. Quantas bolas o Cano recebeu para fazer gol ontem? Só um. No início do jogo que ele chutou, ele pegou um sem pulo que estourou no cara. Agora, aquela bola do Arias pro Keno é a típica bola que tem que ser pro Cano. O Cano não perde uma bola daquela. Ele faz de bunda, de barriga, estoura nele na cara, mas entra. O outro depois ainda faz aquela cara de bunda, né? Ai, perdi. Pô, perdeu a vitória do time, cara. Aí chegou no segundo tempo, ele não saiu. Tudo que ele tentou, conseguiu fazer uma jogada de linha de fundo só. Foi tudo que o Keno conseguiu fazer ontem, foi uma jogada de linha de fundo. Deu uma cabeçada num escanteio, batido pelo Isaac. Aliás, o Isaac bate bem escanteio. E perdeu aquele gol feito. Depois, outra coisa, ele não marca, ele volta e cerca. Ele não tem sangue, esse cara não tem sangue. No meu time não joga, cara que não tem sangue não joga. Mas, pois bem, armamos esse time, o primeiro tempo foi um primeiro tempo morno. Onde o Fluminense atacou mal, onde o Arias era o melhor jogador do time. E o Boa Vista não fez absolutamente nada. Nada. O Boa Vista veio para não perder. E o Arias deitando e rolando em cima do Mascarenhas. Quando veio o segundo tempo, vai ter substituição. Aí, pô, vai entrar o Riquelme, graças a Deus, porque o Riquelme não pode ficar fora disso. Eu escrevi isso ontem no Twitter, falei aqui ontem, parou a hora de experiência, não tem mais que experimentar nada. Se você quer ir pelo menos para a semifinal e garantir a Copa do Brasil do ano que vem, garantir sem problemas, sem nervosismo, tem que jogar para ganhar. Escala os melhores, depois faz
Faz jogo treino para treinar, pô. Faz jogo treino. Marca amistoso e vai fazer jogo treino lá no CT. Para testar. Faz 3 jogos treinos. Um jogo em cada time. Não precisa ficar substituindo, não. Ó, que eu vou testar essa formação. Depois eu vou testar, faz 3 jogos treinos. Chama os times da segunda divisão, chama o América, chama o Americano, chama o Goitacás. Porra, mas não pode, chama o São Cristóvão, o Bom Sucesso, faz um jogo com esses caras. Para testar. Porque agora não dá mais para testar. Agora a gente está em 9º lugar. Se vocês me perguntarem, dá para sair? Sair? Muito difícil. O Fluminense se classificar entre os 4 finalistas vai ser muito difícil. Eu diria que a chance é de 99% de não ir. Porque só existe briga por 2 lugares só. O Fluminense está em 9º. Do 3º ao 9º, o Fluminense é o único que está com 7. Do 3º ao 9º, são 6 times, 7 times, brigando por 2 vagas. O Fluminense é o último desses 7. Então as chances são pequenas. É óbvio que todo mundo fala que tem que ter 21 pontos. Então 21 pontos está garantido, talvez em 2º lugar. Porque ano passado todos os grandes ganhavam, menos o Botafogo, que quando ele começou a se acertar, acabou o campeonato. Aí ele não foi para a semifinal, porque nós fizemos 20 pontos e eles 19. Mas esse ano todos os times grandes estão mal. Eles não estão disparados na frente. Nenhum deles, o líder é Volta Redonda. O líder já está classificado. Volta Redonda não tem mais clássicos. Volta Redonda não tem mais clássicos. Clássico, né, que eu falo é jogar contra a gente, contra o Flamengo, não tem. E Volta Redonda tem 13 pontos. 13. Ele e o Vasco. Mas o Vasco faltam 3 clássicos. Embora eu acho que o Vasco esteja classificado. O Vasco faltam 3 clássicos e dois. Não. O Vasco faltam 3 clássicos e 1 contra um time pequeno. Só. Então o Vasco pode perder 2 clássicos, aí ele se complica. Aí ele realmente se complica. E não é anormal o Vasco perder para o Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo e Fluminense, não é normal. Ou empatar os 3, então o Vasco ainda não está garantido. Agora o Volta Redonda está. Volta Redonda só pega time abaixo da gente, abaixo dos 4 primeiros, e joga metade em casa, e se ele ganhar 2 jogos já vai a 19. Faltam 4 jogos, se ele ganhar 2 jogos ele já vai a 19. 2 jogos ele já está classificado. Então o Volta Redonda já está classificado. Então sobram 3 vagas, sobra 2 vagas e meia, porque a do Vasco para mim também está classificado. Porque se o Vasco, a não ser que ele perca os 3 clássicos, o resto vem ali brigando. O Maricá não vai entrar. Eu falei daqui quando o Fluminense jogou com o Maricá e merecia ter vencido. O goleiro deles foi o maior figura em campo. O Maricá, eu ainda comentei aqui no Leiteria. Pô, dá raiva ver os comentaristas falando que eu repeti o que eu falei contra o jogo contra o Maricá aqui no Leiteria. Os caras falam, não, porque o Reinaldo está testando, está fazendo o jogo certo, ele está... Porra, o Fluminense dando um sufoco nos caras, pô. O time do Maricá não jogou nada, eu falei, esse time é horrível. O time do Maricá é horrível. Não vai ficar entre os 4. Nesse momento, o Maricá está em 4º, se não me engano. Não, o Maricá está em 5º. Em 4º está o Nova Iguaçu. Mas o Nova Iguaçu também não vai, porque só vai pegar pedreira. Ainda pega o Fluminense também, no Maracanã. Então não vai ganhar. O Fluminense vai ter que jogar. É claro, se o Fluminense vencer os 2 próximos jogos, aí você tem uma chance remota, mas tem. Aí você vai pegar Bangu e Nova Iguaçu. Se faz 1-0 e 1-0 em cima do Vasco e do Flamengo, é impossível? Não. É clássico. Clássico você joga e ninguém não tem favorito normalmente em clássico. Vai ser 1-0, pronto. O Fluminense vai para 13 pontos. Aí tem 2 jogos. Nova Iguaçu e Bangu. Bangu já está rebaixado. Então o Fluminense tem uma chance se vencer os 2 clássicos, aí as chances aumentam geometricamente. A progressão geométrica. Mas você acredita com esse futebol que está jogando? Não acredito mesmo.
porque vai ser muito difícil. E o Mano ontem errou tudo. Não tenho nada contra o Mano, não seria meu técnico, sempre falou isso, meu técnico teria sido o Ramon Dias, mas ontem, para começar, ele escalou errado. Ele colocou o lateral esquerdo que ele queria futuro do pretérito, queria que fosse titular. O Fuentes esperou todos os jogos do Campeonato Brasileiro para poder estrear quando o vagalume, que era protegido dele, se machucou no vestiário. Aí o Fuentes jogou muito. Aí fomos jogar lá em Palestra Itália, lá no Allianz. Ele jogou muito. Estreou esse ano, jogou bem. Aí jogou contra o Botafogo. O primeiro tempo dele foi bom. O segundo tempo dele, ele errou na bola do gol. Ele errou na bola do gol. Primeiro gol dos caras. Ele errou ali. Mataram o cara. A torcida do Fluminense também é uma torcidinha, né? Aí mataram o cara. E era tudo que o Mano queria para enfiar o René. O René ontem só jogou uma partida e meia. Ontem e a outra. Ele entrou. O gol foi em cima dele. Um gol ridículo. Quando você tem uma defesa. Aí o Mano, quando levou o gol, fez o que? Logo no intervalo, ele me tira o Riquelme. Eu falei isso ontem aqui no Leiteria. Deixa o Arias jogando na frente. Porque quando você bota o Arias na frente, você tem o melhor jogador estrangeiro. Foi o que eu falei ontem. Jogando na frente, que é a posição dele. Apanha e não cai, ele é um cara desagradável. Se você botar ele no meio, você perdeu o melhor atacante estrangeiro do Brasil e você não tem um bom meio de campo. Porque ele não joga essas coisas. Ele é um jogador extremamente comum. Aí que o Arias, o melhor do time ontem no primeiro tempo, aí que ele faz, ele tira o Riquelme, recua o Arias e tira o Isaac, recua o Arias e bota o Riquelme. Porra, por que não tirou o inoperante do Keno? Pegava o Arias, jogava o Arias na esquerda, deixava o Riquelme, então invertia, os dois em posição fixa. Deixava o Isaac no meio. Porque o Isaac não estava jogando mal. É que a torcida do Fluminense é uma torcida muito babaca. Babaca não é palavrão não, antes que alguém pense, tá? É só ir a um dicionário que vocês vão ver que babaca é uma palavra que existe. Significa aquela pessoa pobre, com baixo poder cognitivo. Isso é que significa babaca, babaquara, é isso que significa. Então, tirou um cara que joga no meio de campo, que ocupa o meio de campo, que estava marcando ontem, aí recua o melhor jogador do time e bota o Riquelme. O Riquelme entrou, deu uma limpada, bateu, o cara espalmou a bola, raspou na bola, né? A bola não ia entrar, nem se ele não toca, a bola não ia entrar, mas escanteio. Depois o Riquelme fez uma outra boa jogada, depois o Riquelme acabou. Até a hora do gol nosso. O Riquelme depois não fez mais nada, não conseguiu passar por ninguém. Aí o Fluminense leva um gol. Aí o que ele faz? Tira o Bernal. O Bernal ontem é só ir no SofaScore. Todas as bolas que ele disputou, ele ganhou. Todas. Tentou fazer, se não me engano, 3 lançamentos, acertou 2. Lançamentos longos. Os caras não entravam na gente. Os caras só fizeram um gol porque a Avenida René foi aberta. E a gente conhece bem a Avenida René jogando contra o René. Né? O Arias conhece, o Ione Gonzalez conhece, mas aí ele deixou a Avenida René tricolor agora, os caras fizeram um gol, Marcos Paulo fez um gol. Aí tira o Bernal, quando ele na realidade deveria ter tirado, na minha opinião, ele tirou o Bernal e o Keno, para enfiar o Lele e o Serna, não me lembro se foi o Lele e o Serna. Pô, peraí. Por que não tirou o Hércules? Vocês já repararam a minha escalação ontem? Que eu dei para esse jogo de ontem? Bernal, Martinelli e Hércules. Por quê? Já que a gente não tem homem de criação, que é o Ganso, pô, deixa o Hércules jogar mais na frente. Porque o Hércules fazia gol porque ele jogava adiantado. Ele era aquele segundo volante, tipo o Nonato. Tipo melhor que o Nonato. Tipo o Nonato que chega para chutar, chuta bem. Você vê que ele chuta bem. Só que ele não tem chance de chutar, porque ele está jogando lá atrás. Pô. Aí ele deixa o Nonato, ele deixa o Hércules, que não marca bem, e tira o Bernal. E isso depois que eles fizeram 1-0. Aí os caras começaram a perder gol. Aí o Fábio apareceu para salvar a gente. Por quê? Cadê o Bernal?
Por que tirou o Bernal? Ele não gosta. Desde o ano passado, o Mano mostrou que não gosta do Bernal. O Bernal é muito bom jogador. É um cracaço? Não, não é um cracaço. Mas é muito bom jogador. Ele na posição dele é igual o Hércules na posição dele e Hércules. Só que a posição dele e Hércules não é a que ele está jogando agora. Atrás, porra. Aí depois você coloca o Hércules marcando na cabeça de área e piorou. Você viu que foi, o Fábio fez umas 3 defesas salvadoras, pô. Fora que eles perderam. Aí começou a botar gente, aí tira o Cano, que estava inoperante ontem também. O Serna, tudo que ele conseguiu fazer um chute, pagou um chute. Estava até fraco. Até a hora que o Riquelme conseguiu achar uma jogada. Aí você vê que é um jogador que tem personalidade. Ele gosta de jogar, sempre gostou de jogar na ponta. Tanto que no Sub-17, acho que ele era número 7. Ele simplesmente pega uma bola na ponta direita. O Arias está esperando ele passar a bola para o Arias. O Arias estava ali no meio, ali na meia direita, esperando. Ele não passou, continuou, olhou para o Fuentes, lançou para o Fuentes. Perfeito. O Fuentes matou e rolou para o Samuel Xavier. Samuel Xavier quase perde o gol. A bola passou entre as pernas do cara que estava na linha do gol. Pô, então, você vê que é um jogador que tem uma personalidade danada. Você vê que é um jogador que não precisa ser mais testado. Ontem o Mano deu uma desculpa esfarrapadíssima na coletiva, dizendo que o tal do Cauã Tinoco perguntou para ele por que o Riquelme não é titular. Ele é o melhor jogador do time, nesse Carioca. Aí ele, onde é que ele joga? Na direita. A resposta do Mano. Onde é que ele joga? Joga na direita. Quem é que joga na direita? É o Arias. Mas quantas vezes o Arias, o próprio Mano já tirou o Arias da direita e jogou na esquerda? Quantas vezes o Arias joga na esquerda? O Arias não tem dificuldade nenhuma, de rende mais pela direita. Mas ele não tem dificuldade nenhuma de jogar pela direita, pela esquerda. Da mesma maneira que o Riquelme, que é canhoto, jogar pela esquerda. Só que o Riquelme não pode ficar fora. O Riquelme é titular, ponto. O Riquelme é titular. Entende isso, pô? Tem que ficar botando o cara só no meio de campo, porque vai queimar o cara. Ele vai queimar o cara tem uma personalidade danada. Esse jogador já é um jogador pronto. Quem vai ser o outro ponto, se vai ser o Canório, o Serna. O Keno o Keno teve contrato renovado, o Keno não era para ter. Eu colocaria o Paulo Baia na frente do Keno. O Keno vive daquela assistência que ele deu pro John Kennedy fazer o gol, pô. Ele faz uma jogada de fundo, aí vê os bobos, vem num vácuo, inclusive de jornalista bobo. Olha, o Keno entra e resolve porra nenhuma. Quantos gols o Keno fez ano passado? Ele é atacante. Há 3 anos ele está no Fluminense. Quantos gols ele fez? Quantas assistências o Keno deu? Pô, eu estou falando de um cara que ganha 500 mil reais por mês. Porra, esse cara não era para ter sido renovado, nem ele, nem o Thiago Santos, nem o Manuel. Agora estão vendendo o Kaique Almeida, o Cauã Elias. Paulo Brito escreveu, eu estava lendo no Twitter ontem, Paulo Brito escreveu, em dezembro, 24 de dezembro, o pessoal, os empresários do Cauã Elias já estão procurando um time para ele jogar no que vem, que ele não quer continuar no Fluminense. Aí desceram aí para no Paulo Brito. Aí, se bobear, vai para o Shakhtar Donetsk. E aí? Em setembro, no Transfer Market, Cauã Elias valia 60 milhões de euros. Quase 60, 50 e poucos milhões de euros. Quando chegou no final do ano, estava por 30 milhões de euros. Vai ser vendido por 17 milhões de euros, mais 2 de bônus. A esperança que eu tenho é que ele dê certo pra caramba lá no Shakhtar e depois seja vendido para a Europa. Porque senão um Flamengo da vida vai buscar ele, que nem buscaram o Pedro. O Pedro é diferente. O Pedro queria jogar no Flamengo, porque ele é Flamengo, é um otário. O Flamengo deu um bico na bunda do Pedro. E o Pedro queria voltar para o Flamengo. É uma mulher de malandro, né? Gosta de apanhar, não sabe por quê. Então, daqui a pouco vão buscar lá o Cauã Elias. Porra, aí compra por 17 milhões, porque não vão comprar por isso mesmo, e depois volta, como ele é muito jovem, aí volta, que nem o Flamengo fez com o Gerson. Comprou, depois vendeu, depois recomprou. Pronto. É isso aí, gente. Acho que o Fluminense está pela hora da morte em relação à classificação dele entre os 4 primeiros. Para a Copa Rio ele vai, mas ainda tem uma tênue esperança
dele fazer 2-1-0, 2 goleadas no Flamengo e no Vasco, e depois encarar o adversário mais difícil, o Nova Iguaçu, no Maracanã. Ganhar também de 1-0 e depois jogar com o Bangu, que é o time do Roubinho Lopes, onde ele foi presidente, para não ser roubado, e conseguir uma vaga na semifinal, porque aí é sorte. Mas as chances são muito pequenas. Falou, gente, saudações tricolores, e que a gente respire um pouco melhor depois de quarta-feira. Tá ok? E o Botafogo? Vocês viram o jogo do Botafogo ontem? A gente perdeu para aquele time ali. Eu acho que tem que começar a fazer uma limpa no Fluminense, no departamento de preparação física. Pode mandar embora. O time não corre. E depois também tem que, antes de entrar no campo, tem que entrar uns caras para dar uns tapas na cara desses caras todos, para eles entrarem com vontade de ganhar. Eles não entram. Falou?